Na obra Os Mensageiros de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, estamos agora lendo e estudando o capítulo 47, que se intitula No Trabalho Ativo. Lembrando de que André Luiz e Vicente estão em companhia de Aniceto, um daqueles instrutores da colônia de Nosso Lar, aqui na Terra, em missão de socorro, mas também de aprendizado e treinamento para ambos, ok? Aniceto é um daqueles espíritos já mais esclarecidos e evoluídos, né, que tem o trato com os trabalhos do plano espiritual aqui na Terra. E nesse momento eles estão acompanhando uma sessão mediúnica, um trabalho de assistência espiritual no lar terreno de Dona Isabel, cujo marido Isidoro se encontra desencarnado, mas que também atua ali, junto com diversos outros espíritos, né, em assistência aos desencarnados, bem como aos desencarnados. E dando continuidade a este estudo, após o espírito de Bentes, encarnado, fazer a sua preleção, acompanhado do plano espiritual, André Luiz nos conta neste capítulo o seguinte: a interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Nas esférias dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos, no entanto, restabeleciam o ritmo quando possível. Quando se está numa reunião onde há uma conjugação do plano espiritual e o terreno para a execução desta assistência, né, é evidentemente que todas as correntes mentais, os pensamentos emitidos, influenciam naquele ambiente próprio para este tipo de assistência. E, como vemos aqui na explicação de André Luiz, os encarnados nem sempre conseguem dominar os seus próprios pensamentos, e vamos ver um pouquinho mais adiante como, né? Provocando certos desequilíbrios nestas correntes de pensamento, atrapalhando inclusive o fluxo de ideias advindo do plano espiritual para os encarnados. No caso aqui, alterando os potenciais mediúnicos de Dona Isabel e do próprio palestrante Sr. Bentes, ok? Reparamos que alguns irmãos se mantinham inquietos em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhe vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levados até ali. Muitos que frequentam uma sessão espírita, às vezes inclusive advindos de outras escolas religiosas, mas que desejosos de uma cura, desejosos de uma mensagem de algum parente que está desencarnado, né? Se prendem a ideias não tão equilibradas e fazem com que estas vibrações de pensamentos desequilibrados influenciem e atrapalhem, né? Fazem muito os espíritos que trabalham na casa de Dona Isabel para isolarem esses desequilíbrios, né? Então, muitas vezes, em vez de se prestar atenção à palestra edificante, às conceituações de renovação interior que todos nós devemos para a nossa evolução, muitos ficam pensando
nos quefazeres, como diz André Luiz, doméstico, nas questões do próprio trabalho, nas questões do programa televisivo que está perdendo naquele momento, na ansiedade de obter alguma ajuda sem ter muitas das vezes o merecimento necessário. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outro, que poderão concentrar nos momentos fugazes do serviço espiritual? Ou seja, se nós não temos o hábito, a disciplina de vivermos a nossa vida fora de uma casa espírita retamente, de viver conscientemente com as nossas responsabilidades como espíritos encarnados no processo evolutivo de aprendizado e de obtenção de novos valores, né? Dificilmente poderemos nos concentrar numa sessão espírita ou numa igreja católica ou num templo protestante, num templo budista, onde quer que estejamos, onde vamos buscar o auxílio espiritual para as nossas necessidades, nós não conseguimos ter um mínimo de concentração, como nos explica aqui Aniceto. E ele continua: boa concentração exige vida reta, para que o nosso pensamento se congregue uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Ter vida reta, retidão nas nossas atividades, ainda que nas atividades terrenas da nossa própria sustentação, retidão de pensamento, de conduta, né? Significa respeitar os ensinos de nosso Mestre Jesus: orai e vigiai. Orar o tempo todo não significa estarmos pronunciando orações tipo Pai Nosso, Ave Maria ou quaisquer algumas outras, mas o orar completamente o tempo todo é esta retidão de vida, é esta concentração em tudo que fazemos para o nosso próprio benefício. A atitude íntima de relaxamento, continua Aniceto, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Continua André Luiz no relato: reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bento eram muito mais visíveis entre os próprios desencarnados. No grupo destes não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Isso, como já falamos em outras oportunidades, que quando nós estamos no plano dos espíritos, o nosso entendimento, a nossa mente se amplia, a nossa compreensão a respeito das nossas necessidades de evolução espirituais
são tão amplificadas que nós aqui no plano dos espíritos nos dedicamos muito mais ao verdadeiro aprendizado para que possamos aplicá-los tanto lá no plano dos espíritos como quando reencarnados. Só que quando reencarnados, né, nós temos as questões do adormecimento das nossas memórias, mas mantemos as nossas tendências. E no estágio atual que nós nos encontramos, nós ainda temos muitas más inclinações dentro das nossas tendências espirituais. Fim da interpretação do Evangelho. Pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho mediúnico do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente aqui à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com um instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o dialogador, veio trazer a resposta algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Muitas das vezes, quando queremos auxiliar os nossos amados, não nos lembramos de que a responsabilidade da evolução deles depende deles mesmos. Quando já tudo fizemos para auxiliá-los, mas ajuda torna-os mancos no processo da vontade própria de evoluir, apegando-se ao auxílio daqueles que lhes são queridos igualmente, Então, é aqui que nós entendemos da necessidade do merecimento das próprias condições de que todos nós necessitamos para recebermos o auxílio do plano espiritual, que não nos faz com que as nossas provas e expiações sejam suprimidas, mas que apenas nos deem força para superá-las, ok? E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida teria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder a sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, veja, daquele esclarecimento que tínhamos ainda há pouco, a necessidade de que cada um de nós na Terra dependamos do auxílio do plano espiritual, mas das nossas próprias forças, das nossas próprias responsabilidades no caminho que temos a seguir na nossa evolução, Não podemos delegar a terceiros ou
aos espíritos amados no plano espiritual a responsabilidade que são pertinentes a nós mesmos. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Neste instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou. Meu caro, estimaria suas providências junto dos receititas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Dona Isabel, o Isidoro, tomou uma expressão significativa e respondeu: Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se dela com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Veja, muitas vezes, muitos frequentadores dos centros religiosos em busca de auxílio e alívio para os seus sofreres, mas que não levam a sério e muitas das vezes a descrença nestas condições do plano espiritual a nos auxiliar o tempo todo, se tornam ineficazes na busca destes atendimentos, por questões de não levarem a sério tudo aquilo que recebem de aconselhamento e de necessidade para as suas próprias curas físicas, espirituais e algumas vezes até emocionais e mentais. Então necessitamos ter o comprometimento. E esse comprometimento não se dá ao caso, se dá por busca, pelo interesse nosso, em nos instruirmos e aprendermos deste mundo que nos cerca, que é o mundo espiritual. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Os esforços dos clínicos espirituais aliado à abnegação da intermediária, a Dona Isabel, comovia meu coração, diz André. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar do que receber, como já dizia o querido Francisco de Assis na sua oração. Este era o estudo de hoje, deste capítulo de O Livro Os Mensageiros. Fique com Deus e muito obrigado.